Fala, pai! O maravilhoso futebol brasileiro é coisa para brasileiro. Meu amigo, a minha vida sempre foi a minha família e o futebol. A minha família, eu tinha 13 irmãos, hoje tenho um. Os outros morreram, me fazem muita falta, todos eles. Mas eu tenho 6 filhos, inclusive essa mocinha que está gravando, que me criticou no instante. Tenho 11 netos e 6 bisnetos. Graças a Deus, todos gozando de saúde. Isso é o que vale. Os aperreios que eu tenho, os problemas que eu tenho para pagar as contas, pelo menos daqui a um ano vou ter dificuldade, mas daqui para lá eu me ajeito, sai tudo, sai na urina. Mas, meu amigo, então minha vida sempre foi minha família e o futebol. O futebol, meu amigo, eu fui tudo. Fui tudo e fiz de tudo. Olha, em 1955, eu tinha 15 anos, já fazia parte da seleção da minha cidade, Araripina, no pé da Serra do Araripe. Olha o time aqui. Acho que vivo aqui só tem eu. Aqui vivo tem eu, tem Itami, tá vivo também, Itami, tem Dino, Divágoras. Tá aqui, ó. Divágoras, estão vivos. Mas aqui o goleiro Tonho, que era meu primo, morreu. Valdinei, não sei, Bibi morreu. Toninho morreu. Zé Leopoldo morreu. Goiaba morreu. Então, veja bem, minha vida sempre foi minha família e futebol. No futebol eu fiz tudo. Eu fui tudo. Montava o time da minha cidade do interior. No Colégio Batista era peladeiro, depois peladeiro da Praia do Uricuri com os Reis. Eu ia toda semana, pelo menos 3 vezes, para bater bola na Praia do Uricuri. Onde tinha uma pelada, eu estava lá. Depois fui dirigente do Guarani do Poço, dirigente técnico. Comecei no futebol através do seu Orlando Gomes de Barro como assessor da federação. Depois ele me fez diretor. Depois eu fui chamado para ser dirigente do Guarani. Depois do Guarani fui para o CSA, tetracampeão com o Coronel Nilo. Depois fui para o São Domingos. Voltei para o CSA, Federação Alagoana. Ajudei a fazer o Flamengo campeão do mundo. Armei time no Brasil inteiro. Bahia, Vitória, Paysandu, Taubaté do Reinaldo aí, ó. Corinthians. Minha vida foi futebol. E, meu amigo, por essa minha vida ter sido futebol, eu nunca pensei que um dia eu ia deixar de ver um jogo de futebol para ver qualquer outro esporte. Nunca pensei. Mas não é que está acontecendo isso? Meu amigo, para eu ver um jogo de futebol hoje, só se for uma coisa fora de série. Porque você não vê mais drible, não vê firulas, não vê encantamento, você só vê jogada tática e mentira. Futebol tático e bosta é uma coisa só. Principalmente para o futebol brasileiro. O futebol brasileiro é a expressão máxima da subjetividade humana, ou seja, da arte, porra. E a arte é feita com técnica, com firulas, a arte do futebol, e não com sistema tático. No futebol brasileiro não cabe esta porra como é o nome? Tem um nome, estatística, média, nem essa enganação chamada analista de desempenho. Puta que pariu, é olho clínico, é drible, é firula. É o futebol brasileiro, todos os títulos, graças à técnica dos seus jogadores. Pois bem, eu não estou aguentando mais ver. Hoje, se tiver um jogo de vôlei da seleção feminina, vixe, meu Deus do céu, aquela Nayane, meu Deus do céu, a Carol, a Gabi, a Júlia que se machucou agora, as duas Júlias, a Cúdice e a outra Júlia, meu Deus do céu, a Ana, esqueci, Ana Cristina, né? Meu Deus do céu, a Rosa Maria, a Roberta, olha, a Thaís, meu Deus, eu não perco. Aí eu cheguei e disse, meu Deus do céu, que ponto chegou. Eu hoje deixo o futebol para ver vôlei. Não, vôlei é espetáculo. Para ver. Eu já troquei futebol até para o beisebol. Aí você pergunta, eu pergunto, mas por que aconteceu isso? Porque o futebol brasileiro está uma merda. Eu nunca vi o futebol brasileiro tão fraco. Cada jogo pior do que o outro. E quem são
os responsáveis, os culpados por isso, 230 jogadores e 23 treinadores gringos que estão enganando em seus clubes. O futebol brasileiro, meu amigo, o coração do futebol brasileiro são os pés, a arte e a técnica do jogador brasileiro. Quando você tira o jogador brasileiro e bota um bocado de jogador bunda de outro país sul-americano, você está apunhalando o coração do futebol brasileiro. E quando você substitui os técnicos, e a alma do futebol brasileiro é o estilo de jogo, a base da técnica e de forma ofensiva. Quando você troca os treinadores brasileiros e traz treinador de fora, esses porra chegam aqui para querer impor futebol tático. Aí agride a alma do futebol brasileiro. De bola eu conheço, porra. Então veja bem, eu estou deixando de ver o futebol. Prefiro o jogo da seleção feminina. Meu amigo, são 230 jogadores estrangeiros e 23 treinadores estrangeiros nos clubes brasileiros. Estão destruindo o futebol brasileiro, esses caras, que eles não sabem fazer futebol brasileiro. Eu gosto de vôlei, mas agora mesmo deixei de ver o jogo da seleção do Bernardinho, de quem eu sou fã, que lá tem um jogador cubano na seleção brasileira. Vai te fuder, porra! Que a seleção brasileira, jogador cubano, tal do Leal. Sim, mas o futebol. Nunca vi tanto jogo ruim, tanta merda, graças a esses jogadores estrangeiros. A culpa, como eu disse, dos jogadores e treinadores estrangeiros, dos empresários da bola, dos seus sócios corruptos, do clube, dirigente de clube da CBF, que contratam esse jogador de futebol brasileiro. A culpa destes comentaristas, narradores, esses vagabundos dentro da crônica esportiva televisiva do Brasil, que recebem propina para chamar os jogadores estrangeiros de craques. Tá bom? E aí, enganar os torcedores e fazer com que os torcedores aceitem esses vagabundos, jogadores de bosta no futebol brasileiro. São os culpados. Os próprios jogadores, os próprios treinadores, os empresários e os dirigentes de clube que trazem esses jogadores do futebol brasileiro, os comentaristas e narradores de televisão que elogiam esses caras e o próprio torcedor que aceita. Pronto. São os culpados. Só teve um comentarista esportivo que teve coragem de dizer a verdade sobre o futebol brasileiro. Um só. Já era bom de bola, era craque. Foi Edilson, que disse o seguinte. Edilson Capetinha. O futebol brasileiro está tão ruim que a Arrascaeta, que é reserva da seleção do Uruguai, aqui é chamado do melhor craque do futebol brasileiro. A que ponto nós chegamos? Porra, mas não é só isso não, Edilson. Veja bem, eu vou mostrar aqui a você o seguinte. Vou mostrar aqui o seguinte. Veja bem, um tal de Zupac da ESPN, disse o seguinte, que no futebol brasileiro não tem nenhum jogador com as qualidades de Casares. Puta que pariu, o Casares é um bonde, seu bosta. O Oswaldo Pascoal disse o seguinte, Arboleda é um dos 3 melhores zagueiros do Brasil. Estamos fodidos, viu? Ricardo Rocha, o ex-jogador de seleção brasileira, disse o seguinte, quem é o melhor atacante do futebol brasileiro? Mentiu. Rolando Lélio Carbono, esse aí é foda, da Globo, disse o seguinte, o argentino Nátio Fernando é o melhor atacante do futebol brasileiro e o uruguai Nico de la Cruz é a melhor contratação do futebol brasileiro. Puta que pariu. E outro idiota da ESPN diz, Paiê, do Vasco, é um gênio, é o maior gênio hoje do futebol brasileiro. Puta que pariu. Na hora que o futebol brasileiro tem Rossi, Varela, Paiê, Nico de la Cruz, esse Pulga, Casares, Arboleda, Nátio Fernandes, como é o nome do outro? Nátio Fernandes, Arboleda, Casares, como seus melhores jogadores, é porque o futebol brasileiro está falido. Precisa mudar totalmente. Está na hora de se fazer uma mudança total, porque esses caras não têm condições de jogar no futebol brasileiro, são jogadorzinhos. E quem disse certo foi o Edilson. O futebol brasileiro está péssimo, ao ponto do Arrascaeta, reserva do Uruguai, ser o melhor jogador do Brasil. Edilson, se eu tivesse uma televisão, eu contrataria, porque é disso que o futebol brasileiro precisa, o Brasil precisa, de alguém que entenda de futebol e que fale a verdade sobre o futebol brasileiro. Quanto tempo, Maralice? Aquele abraço!